Olá, pessoal, eu sou o professor Vanderlei. Nós vamos dar início aqui ao exemplo 2, que é a parte de detalhamento e verificação do centroide da armadura em uma seção transversal retangular, tá bom? E isso vai se estender a todos os outros exemplos. É um exemplo do livro do professor Xuxi Jason, tá? Bastante conhecido aí, de concreto. A gente tem uma viga, essa viga ela é 25 por 90, com altura útil de 80 centímetros, calculada, tá? E nós temos que detalhar a seção do apoio, essa seção aqui que possui 19,51 centímetros quadrados de armadura. Esse valor já foi verificado para a armadura máxima e mínima, tá? E para as considerações de cálculo, nós vamos utilizar aqui, estamos trabalhando com brita 2, DMC dela de 25 milímetros ou 2,5 centímetros, cobrimento de 3 centímetros, estribos de 6,3 e a linha neutra no estado limite último, né, no ELU de 35,83 centímetros, tá? Então, vou detalhar essa seção aqui, né? Preciso detalhar ela, né? Como ela é uma seção que vai ter momento negativo, então, essa seção transversal aqui eu vou detalhar, ela vai ter tração na parte superior e compressão na parte inferior, tá bom? Então, esses 19,51 centímetros quadrados vão ter que estar nessa região aqui, ok? Então, para isso, para detalhar, primeira coisa que a gente faz, pessoal, é escolher o diâmetro de uma armadura. Vocês vão perceber que para laje, né, quando vocês aprenderem laje lá, vocês vão perceber que esse diâmetro ele tem um valor limite, né? Aqui para viga não. Para viga, para seção transversal tradicional, nós vamos ter limite, nós vamos adotar aqui para esse exemplo nosso um diâmetro de 12,5 milímetros, como o professor adotou. Adotado esse diâmetro aí, a gente chega lá na nossa tabelinha que esse diâmetro equivale a 1,227 centímetros quadrados, então a gente pode calcular o número de barras necessárias para se atender essa área aqui. Então a gente precisa de 15,9 barras, como não tem a possibilidade de você colocar 15,9 barras, você arredonda para o inteiro maior, mais próximo, para ficar a favor da segurança. Então a gente vai utilizar 16 barras, ok? Utilizadas essas 16 barras, então a gente vai detalhar uma seção de apoio. Sabemos que a nossa armadura está na parte superior da peça, então eu vou calcular os meus espaçamentos entre as barras, os meus espaçamentos limites, tá, pessoal? Então a gente tem o espaçamento horizontal aqui, né, de 2 centímetros, fiel 1,2 do agregado, então eu calculo aqui e adoto o maior valor, né, 1,3, eu chego aqui em 3 centímetros, então o meu limite aqui do AH é o que? É alguma coisa maior que 3 centímetros, tá bom? Posso adotar 4? Sim, pode. Respeitando o limite inferior, não tem problema algum. Mesma coisa, né, para o nosso limite vertical aqui, né? Então a gente tem 1,3, 1,25. Aqui no caso, eu tenho que adotar alguma coisa maior que 2 centímetros, tá bom? Qualquer coisa maior que isso tá valendo, né? Então, feito isso aí, pessoal, eu vou então calcular alguns fatores aqui, como o B disponível. Eu vou calcular a largura disponível na minha peça, né? Quanto que eu tenho de largura disponível lá para calcular a minha seção transversal. Então, a gente sabe que o BW da viga é 25, então eu vou tirar o cobrimento e as armaduras aqui para saber, né? Toda aquela região interna ali, ela mede 17,74 centímetros, ou seja, por camada, né? Aqui por camada, certo? A gente vai poder alojar peças, alojar barras, né, em 17,74 centímetros. Então, olha só, aplicando a fórmula que vocês viram lá no detalhamento, e aqui eu usei um AH de 4 centímetros, tá? Considerando que tem que passar a agulha do vibrador, você pode ter uma brita um pouco maior, né? Então, eu coloquei 4 centímetros para a gente ficar um pouquinho a favor da segurança, tá bom? Visto que o meu limite mínimo é 3. Joguei aqui, né? Então, as minhas continhas, né? O B disponível mais o AH. E aqui joguei o valor lá do meu fio longitudinal, né? Aqui é o fio longitudinal, mais o 4 centímetros aqui. Eu preciso, então, o mínimo que eu consigo alojar, que é 4,1 barras por camada. Como você não vai alojar 4,1, você pega o menor inteiro mais próximo, que aí você também vai estar a favor da segurança. Então, a gente vai alojar só 4 barras por camada. Então, quando a gente aloja só 4 barras por camada nesse exemplo, a gente garante
que a gente respeita esse dimensionamento aqui de espaço horizontal. Então, olha só, se 4 camadas, se cada camada aloja 4 barras, eu preciso de 16 barras, eu vou ter que alojar 4 camadas. Se eu tenho, então, essas 4 camadas, eu posso calcular o centroide da primeira camada. Lembrando, né, que aqui fazendo o esboço da seção transversal, que eu tenho o quê? Cobrimento, né? Tem um estribo aqui que começa, né? Então aqui eu tenho um estribo, né? Então aqui é fiê, aqui cobrimento. O desenho não está muito bonito, né? Mas aqui, deixa eu botar assim para ficar mais certo, né? Cobrimento. E aí ainda tem a armadura longitudinal, o centroide dela, né? E aqui é essa distânciazinha aqui é o fiel sobre 2, tá? Considerando as moças aí. Então, eu vou fazer essa continha aqui, né? Então, medido da face mais tracionada para o interior, eu tenho que o meu centro de gravidade dessas barras estão a 3, mais o estribo, mais o fiel sobre 2, tá? Eu chego em 4,28 centímetros, ok? Medido da face tracionada para dentro, tá? Em direção à face comprimida que está aqui embaixo, tá? Toma cuidado com isso para você não sair medindo daqui da onde tá essa centroide. As referências elas vão mudando e tem que ficar atento a isso. Então, da face tracionada para dentro da seção, ok? Então, esse é o centroide da minha primeira camada. Então, eu vou aplicar essa formulazinha aqui agora, né, pessoal? Que é a fórmula que a gente vê lá em mecânica vetorial. Então, aplicando ela, eu vou ter mais ou menos assim, ó. Aqui está a primeira camada, segunda, terceira, quarta camada, todos com 4 φ de 12,5. E a distância que separa essas camadas aqui tem que ser o espaçamento vertical, tá? O espaçamento vertical que a gente calculou, a gente precisava de no mínimo 2. Eu vou colocar 3,5, tá? Que foi o que o autor lá do livro colocou. Então, cada camada ela vai ter 4 φ de 12,5. Então, se é 4 camadas de... Lá a gente vai respeitar, né? Aqui até ficou errado, né? 12,5. A gente vai ter um total de 4,91 centímetros quadrados por camada, tá bom, pessoal? Então, a gente vai detalhar isso aí, ok? Então, olha só. Como é que a gente aplica aquela fórmula? Simples. Vou fazendo separado, né? Então, o somatório dos momentos estáticos de primeira ordem, né? Para quem lembra lá de mecânica. Então, vou pegando aqui, ó. 4 vezes ASφ vezes 4,28. Lembrando que a nossa referência é aqui, né? Daqui para baixo é o nosso Y, tá bom? Y positivo, ok? Então, peguei a minha referência aqui, né? 4AS. Por que você colocou, professor, tudo como AS? Porque as 4 camadas têm bitolas iguais de aço, né? Então, eu não vou ficar substituindo aqui 1,22, senão vai ficar aparecendo número demais, facilitar a minha vida, né? Só para isso. Então, se todas as camadas têm barras iguais, para que eu vou substituir a área? Depois a área corta no final, né? Então, é isso que eu fiz, né? Então, 4 vezes uma área, vezes 4,28. Então, isso aqui é o A, que é o A total da primeira camada, e o I da primeira camada. Aí vou para a segunda camada. Vocês concordam comigo que toda camada aqui ela soma AV para baixo? AV, AV e AV? Então, se ela soma AV, eu vou só repetindo isso aqui, ó, 4,28 mais 3,5 AV. Então, aqui o que muda de uma camada para outra é só o AV, é só a distância do Y, né? Então, eu vou colocando aí, né? Então, aqui, ó, é a conta total, né? 4 vezes, coloco isso aqui em evidência e somo todos os Y, né? 4,28, então esse aqui é da primeira camada, esse aqui da segunda camada, esse aqui da terceira camada e esse aqui da quarta camada, como está lá no livro, né? Para quem tiver o livro aí pode checar. A gente chega então no total de 152,48, né? Se a gente fosse colocar isso em unidade aqui, né? Daria aí uma unidade de metro cúbico, né? A gente não vai colocar unidade, que depois eu corto aqui, enfim. Vou deixar sem unidade mesmo, tá? Então, aqui, ó, feito isso, eu faço, então, o somatório das áreas, que na verdade é 4 vezes área vezes 4 camadas, né? Então, chego no total aqui de 16 φ, aqui até ficou faltando, né, pessoal? 152 ASφ, né? Para ficar certinho, ok? Então, 152,48 vezes, né, o ASφ, né? Vezes o ASφ, dividido por 16 sobre ASφ.
Quando a gente faz essa continha, a gente chega no total de 9,53 centímetros. Ou seja, essa centroide dessas barras aqui, medido a partir da face tracionada, está a 9,53 centímetros. Então, faça a checagem, né? Quanto que é meu D real? H menos o YCG das armaduras. 80,47. Quanto que eu usei de D calculado lá no começo do meu exercício? 80, né? Se a gente fazer essa continha aí, né? 80 dividido por 90, vocês vão ver que essa relação aqui, né? É de 0,88H, né? Então, a gente adotou um D calculado de 80 centímetros, o D real de 80,47, D real maior que D calculado, ok, segue passeio, né? Tá tudo conferido nessa ponto aqui. Agora, a gente precisa ver se a armadura pode ser concentrada, né? Para a armadura ser concentrada, tem que passar nesse ateste aqui, né? Esse ateste é o Y das armaduras totais menos o Y da primeira barra tem que ser menor que 10% da altura. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. 9,53 menos 4,28, realizo aqui 5,25, 10% da altura é 9 centímetros, então está ok. Então, a minha viga ela foi conferida tanto no D real quanto na armadura concentrada. Então, não preciso fazer o processo de cálculo de novo, tá, pessoal? Se isso aqui desse pau, tinha que refazer o processo, recalcular a área de aço, né? Por isso que a gente fala que o processo de dimensionamento de uma peça de concreto protendido armado, né? Ela é iterativa, ele vai e volta até todas as equações que definem os estados limites passarem ou serem atendidas, tá? Então aqui, feito isso, né? A gente faz a armadura de pele agora da seção, porque nossa viga é maior que 60 centímetros, tá? Então, a gente faz a armadura de pele dessa seção transversal. Então, quanto que é essa armadura de pele? 10% da área da alma aí, né? Então, 0,10% da área da alma chega em 2,25 centímetros quadrados em cada face. Se a gente utilizar uma bitola de 6,3, que possui área de aço de 0,32 centímetros quadrados, a gente precisa de, no mínimo, 7 barras aí. Esse valor dá 7,1, né? Então, 7,03, né? Eu vou adotar como uma armadura construtiva. Não precisa ficar aumentando para cima e tudo mais, não, né? A gente vai adotar 7 barras por face, tá? Então, 7 barras por face que devem ser alojadas o quê? Na zona tracionada, que é onde vai ter fissuração, né? Na zona comprimida a gente não está admitindo isso, tá? Então, numa visão geral, o que a gente tem na nossa peça? A gente tem uma linha neutra, né? Medida da face comprimida aqui, né? Para cá, de 35,83. Então, toma bastante cuidado com essas referências, pessoal, porque elas vão mudando ao longo do cálculo, né? Quando você faz a armadura, sua referência é do comprimento para dentro. Quando você faz o cálculo do Y, é da tração para dentro, tá? Então, toma cuidado com isso. Então, a linha neutra X3 aqui, ó, ela é 35,83 centímetros, então todas as minhas armaduras devem ser colocadas abaixo da linha neutra na zona tracionada, tá? Então, tem que ter cuidado com isso, programas já detalham isso já tranquilamente, então quando você está fazendo o detalhe de uma peça, tem que respeitar esta condição, ok? Então, aqui eu não vou fazer um detalhe a nível de projeto, eu vou fazer um detalhe mais didático, mais científico, né? Até porque um detalhe a nível de projeto a gente vai ver lá no Concreto 2, quando a gente detalha uma viga, né? Entrega detalhamentos mesmo, né? Então, ó, tá aqui, né? O detalhe. Aqui é a marcação da linha neutra, né? Estou fazendo aqui para vocês em verde. Acima da linha neutra eu posiciono todas as minhas armaduras, né? Então, de laranja aqui a gente tem o porta-estribo. Aonde vai em porta-estribo? Aqui, ó, na face comprimida. Meu estribo ele tem que ficar 90 graus lá, né? Apesar de que a gente não calculou ele ainda. A gente só está adotando ele por enquanto. Então, aí você vai falar assim, professor, mas por que você está detalhando a peça se você está adotando? É porque lá no Concreto 2 a gente detalha a peça inteira e faz ela tanto para o cisalhamento quanto para a flexão. Então, lá é onde a gente faz o detalhe a nível de projeto, porque lá depois que você calculou já tudo, já, né? Aqui, a gente em verdinho, a gente tem a armadura de pele, que é essa aqui, ó, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó, que são 7 barras em cada face. Então, eu pego a distância da última barra que eu coloquei aqui até a linha neutra e distribuo as 7 barras, tá bom? Em distâncias iguais, é claro, né? Para facilitar a nossa vida. Então, esse aqui é o trecho do quê? Da armadura de pele, tá? Ok, pessoal? E aí, aqui, ó, pessoal,
eu coloco as medidas, né, a partir do estribo das minhas armaduras de porte estrutural, que são as minhas armaduras longitudinais, tá bom, pessoal? As minhas armaduras longitudinais, que eu calculei os 19 pontos, alguma coisa lá de área de aço. E aqui, pessoal, vocês vão ficar com dúvida, né? Tipo assim, professor, como é que essas barras aqui do meio ela para em pé? A gente usa um estribo que a gente chama estribo de 4 pernas ou estribo de 4 ramos, tá? Aqui é mais ou menos 2 estribos, assim, ó, pessoal. É um estribo aqui, aí vem outro estribo e entra aqui dentro, né? Faz dessa forma aqui, aí fica o estribo de 4 ramos, ok? Mas lá no concreto 2, a gente vai ver como calcula e faz um detalhe mais profissional, né? Porque lá na prancha a gente não detalha centroide das armaduras, né? E tudo isso, a gente não faz tão detalhado dessa forma, né? No profissional é mais simples um pouquinho, até porque lá na hora do vamos ver, não, né, a gente não fica medindo tanto isso aqui, né? Não tem tanta precisão. Já no concreto protendido tem que medir, né? Não tem jeito. A gente tem que marcar lá na armadura da cordoalha que posição que ela tá. Mas enfim, não vou entrar em detalhes aqui disso, né? Mas esse é um detalhe mais científico da nossa sessão. Então, com isso, a gente encerra a aula de detalhamento e nós vamos prosseguir com os outros exemplos aí de cálculo de armaduras. Abraço, pessoal. Até mais.